estou dando continuidade ao meu testemunho, sobre a minha experiência que já tive. Eu afirmo, um homem de Deus pode neutralizar um demônio que está agindo na vida de uma pessoa. As orações de um homem de Deus são como uma corrente que impede aquele demônio fazer o que quiser. Eu digo isso, porque mandei um espírito da morte matar um crente fraco que andava no pecado, e um amigo seu que era mais firme na palavra, sentiu a presença desse espírito da morte quando visitou o seu amigo, e quando ele chegou da casa de seu amigo, ele voltou para sua casa de joelhos apresentando seu amigo a Deus, e toda vez que eu enviava o espírito da morte, ele voltava com o resultado negativo. Esse espírito me disse que quando entrou na casa do irmão para matá-lo, um anjo estava no quarto dele protegendo, zelando por aquela alma. O anjo estava fazendo isso por causa da oração do amigo dele, porque pelo vaso rebelde, o anjo não desceria. O anjo só guarda os que pertencem a Deus. Os crentes que não se desligaram do mundo de pecado, não pertencem a Deus, e os anjos não têm obrigação de guardar aos que servem os prazeres pecaminosos da carne. Quando um anjo livra um ímpio da morte, é porque alguém está orando por ele. Eu ouvi uma pessoa ímpia dando testemunho na igreja. Esse homem estava trabalhando em uma casa de 3 andares. Ele estava de fora da janela fazendo uma pintura. Esse homem disse que se desequilibrou e caiu de costas. Ele falou que sentiu uma mão segurando as suas costas parecendo o super-homem que pegou ele, e bem devagar, desceu até o chão como uma pena flutuante. Esse homem se converteu por esse milagre, e a sua irmã, que é uma crente fervorosa, glorificou a Deus. Essa mulher orava por ele uma vez por semana, e a sua oração teve efeito porque salvou ele da morte. Apesar de que ela orava para ele aceitar a Jesus, a oração do justo pode mais em seus efeitos. Já a oração do injusto não sobe. Quando eu me converti, e com 2 anos servindo a Jesus, um rapaz drogado me pediu oração, e Deus revelou que esse rapaz iria morrer, e naquele momento eu clamei para Deus não deixar Satanás levar aquela alma, e o Senhor disse: por causa do seu clamor, irei acrescentar os dias de vida desse jovem, porque o seu pecado já está maduro para ser. O jovem tinha apenas 16 anos, e cometeu tantas coisas ruins que o seu pecado amadureceu diante de Deus, e Deus me mostrou o homem que iria matar esse jovem. Isso foi na visão. Esse homem estava possuído pelo espírito da morte, que os seus olhos estavam dilatados, seus olhos aumentaram em tamanho, e quando esse homem se aproximou da casa desse jovem, as minhas orações assumiram uma forma de luz e atingiram esse homem. Ele não conseguia dar mais um passo para frente em direção ao portão do jovem. Os seus pensamentos eram de morte e em fazer o mal dentro daquela casa, onde o jovem morava com os pais, e com certeza os pais do jovem iriam pagar com as suas próprias vidas. Eu tinha certeza de que o jovem e os seus pais iriam morrer pelas mãos daquele homem sanguinário. Eu pude ver em minha oração um laço de luz prendendo as pernas do homem. Eu pedia para Deus neutralizar os braços e as pernas daquele demônio. O espírito da morte que conduzia o corpo do homem foi neutralizado, e esse homem não conseguiu ferir o rapaz. Depois de alguns dias, esse rapaz passou em uma rua escura, onde tinha 3 homens armados prontos para assassiná-lo por dívidas de drogas. O rapaz passou perto desses homens. Eu vi quando um anjo de Deus cegou os olhos deles, igual Eliseu quando orou para Deus cegar o exército dos arameus que cercavam Israel. Não que os bandidos ficaram cegos, eles não viram o moço passar perto deles. Parecia que os seus olhos foram vendados espiritualmente, e depois disso, os pais dele pagaram a dívida das drogas que ele devia, e mandaram o seu filho para o interior longe da cidade para viver em fazendas. Enquanto o jovem estava naquele bairro dominado pelo crime, as minhas orações seguravam a sua vida. Voltando a falar da missão das bruxas, os nossos alvos sempre foram a destruição do evangelho. A maçonaria, junto com a convenção das bruxas e também junto com os feiticeiros, estavam arquitetando mudar o evangelho da igreja. Na década de 80, a reunião que eu participei na Europa foi com bruxos e bruxas de vários lugares do mundo. Um feiticeiro africano que participou dessa reunião foi contratado para ser um novo pastor de igreja. Esse homem recebeu milhões da maçonaria para abrir novas igrejas. Ele fundaria uma sede para dirigir,
e depois iria abrir filiais para colocar os seus discípulos do mal para dirigirem. Na reunião, um grão-mestre disse: tem igrejas que oferecem alimento espiritual saudável, e o nosso plano é espalhar vocês que serão os novos pastores e membros para pregarem nessas igrejas. Iremos alimentar o povo com a podridão do nosso evangelho. Essas igrejas que são fáceis irão comer a nossa comida azeda, que impedirá os seus crescimentos espirituais. Iremos fundar mais igrejas do evangelho da barganha que ensina os membros a terem interesse somente nas bênçãos de Deus. O povo irá aprender a amar aquilo que Deus pode dar e fazer por eles. Já o dono da bênção eles não vão amar e nem servir. A igreja vai ser interesseira só nas bênçãos de Deus. Ele não terá importância em suas vidas. Iremos ensinar a igreja a ser materialista, e não uma igreja espiritual, e o povo colocará a vida financeira em primeiro lugar acima do próprio Deus. Colocaremos o evangelho da ambição por dinheiro e da avareza, e os pastores que irão pregar esse evangelho farão perder muitas almas. E vocês serão esses pastores que serão condutores para a perdição. E quando esses ensinos entrarem nessas igrejas, o povo não irá mais se fortalecer espiritualmente. Depois dessa reunião que eu participei, 5 anos depois, eu percebi que muitas igrejas pequenas começaram a copiar o modismo das igrejas grandes. Essas igrejas colocaram a modernidade nos cultos como cenas de filmes em televisões, cinemas na igreja, telas de televisão e também peças teatrais. Igreja é lugar de cultuar a Deus, não é um auditório de teatro de atores e atrizes. Essas coisas causam a morte espiritual nos cultos. O povo que assiste um culto assim, morre espiritualmente. As igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Foram tantas abominações que entraram nos cultos, que o Espírito Santo se afastou por nojo. Como ele irá operar nesses cultos? O teatro que foi criado pelos adoradores do deus grego do vinho, já está nas igrejas. Os cultos com as luzes de pisca-pisca que são oferecidos para o mesmo deus dos bailes e casas noturnas. Esses lugares de depravação, onde tem aquelas luzes que ficam piscando, tudo aquilo é uma forma de cultuar um demônio que criou esse projeto. Em uma balada, onde os povos consagram os seus corpos aos demônios comendo, bebendo, dançando e as luzes da casa piscando, isso é uma forma de cultuar uma entidade maligna. Seus corpos adoram com danças, os bailes funks que tem todas essas coisas. Existe um demônio ali que criou esse projeto. Tudo isso é uma forma de cultuar um demônio daquele lugar, oferecendo os seus corpos nus como sacrifícios vivos. Não importa o ritmo da música, se for um bar de roqueiros bebendo, ali eles estão cultuando o demônio daquele lugar. Da mesma forma que os pastores alugam um salão para cultuar a Deus, uma pessoa que aluga um salão para ser de funk, rock, forró, sertanejo ou de qualquer ritmo, essa pessoa está fundando uma casa de adoração aos demônios, e eles operam nesses altares erguidos. Em uma igreja, alguém irá louvar, e o pastor irá oferecer comidas espirituais. Em uma casa de show, alguém também irá louvar, que são os cantores do mundo. O pastor desse lugar é o responsável. O fundador dessa casa de louvor é Satanás. O pastor da igreja oferece comida espiritual, já o pastor da casa de shows oferece comida da carne. O que um pastor de um baile oferece às pessoas? Bebidas alcoólicas, comidas, churrascos. Eles oferecem comidas para o ventre, mas não a espiritual que uma igreja oferece. Em um baile tem namoro, paquera, sexo, orgias e toda a forma de prostituição. Os pastores desses bailes oferecem toda a maneira de satisfazer os prazeres da carne, e a igreja oferece aquilo que satisfaz o espírito. Esses fundadores de bailes, casas de shows e outros nomes de casas de festas não se importam. Os fundadores desses lugares estão erguendo templos de cultos aos demônios, e detrás do balcão, onde o fundador oferece bebidas alcoólicas e comidas, é o altar de Satanás. E cada fundador que aluga salão para essas coisas, fazem para adorarem os demônios. São esses fundadores que estão destruindo todas essas almas aos demônios. Quando eles morrerem,
irão sofrer no inferno por cada pessoa que frequentou o seu baile ou bar. Vocês que constroem esses templos de adoração, estão levando os jovens aos vícios das bebidas e à prostituição. Tem pessoas que vão a esses lugares, e acabam arrumando brigas e são assassinadas. A embriaguez faz as pessoas perderem o raciocínio e arrumarem confusão, que irá custar as suas vidas. E a disseminação da AIDS que se multiplica nesses lugares. Pessoas bêbadas mantêm relações sexuais, e pegam doenças. Um bêbado não sabe o que faz, e o responsável de todas essas coisas é o dono do estabelecimento. Nesses altares de adoração, tem os espíritos dos vícios do alcoolismo, das drogas, do sexo, espíritos das doenças e da morte. Todos eles trabalham nesses lugares. E as igrejas estão imitando esses lugares colocando luzes pisca-pisca, igrejas fazendo shows com cantores famosos, igrejas colocando teatros e festas juninas, comendo e bebendo comidas dessas festas, que são oferecidas aos santos católicos dentro da própria igreja, e outras igrejas colocando danças e jogos, e todos os espíritos malignos das casas de shows e bailes estão entrando nessas igrejas, e os membros ficam reféns de ataques demoníacos. Antigamente, uma pessoa quando frequentava a casa de show, voltava de lá depressiva e enferma, e quando começava a ir para a igreja, a sua saúde era restaurada. Hoje, quando a pessoa entra na igreja, ela pega depressão e enfermidades, porque as igrejas se tornaram casas de shows, e os mesmos espíritos que operam nos bailes e nessas casas, agora estão operando dentro das igrejas por copiarem essas coisas. A maioria das igrejas não são mais lugares de restauração da saúde e da vida espiritual. As igrejas construíram altares abomináveis dentro de seus templos, os altares dos deuses desse mundo, os deuses das casas de shows e bailes que estão migrando para essas igrejas, por serem parecidas com as boates desse mundo. Olha o tanto de crente com depressão dentro das igrejas. Pastores estão passando no psicólogo e tomando remédios fortes para dormirem. Olha o número de suicídios que só aumentaram entre o povo da igreja. Se a igreja tem o poder de Deus, isso não estaria acontecendo com os fiéis. Tem muito ministério que não serve para congregar. A vida da pessoa não muda, e ela continua ligada com o mundo. Os demônios não têm medo dessas congregações. As igrejas que ainda recebem o Espírito Santo, são as pessoas que tiveram as suas vidas espirituais mudadas. Essas igrejas estão a cada dia mais raras. Na década de 80, as igrejas que ofereciam alimentos do céu eram bastantes, e hoje estão desaparecendo, e o número de igrejas falsas se multiplicou, e quem congrega nelas ficam com as suas almas doentes no mundo espiritual. São membros que estão mortos, e guerreiros mortos não podem lutar, e o final da vida desses membros é o inferno por acreditarem na mentira, e serem doutrinados por essas igrejas. Morrer sem conhecer a verdade é muito triste. Algumas pessoas dessas igrejas, para se salvarem, precisam ter uma chance antes de fecharem os seus olhos ao sepulcro. Elas precisam se arrepender para terem a chance de serem absolvidas por Deus. Eu, depois que me converti, ganhei a alma de uma irmã de uma igreja neopentecostal. Ela estava internada no hospital e a sua doença era fatal. Eu a levei ao arrependimento e houve uma conversão de verdade. Ela não foi a primeira pessoa que ganhei. Uma jovem de uma igreja de células. O Senhor disse a mim: essa alma é preciosa. Eu sondei o coração dela e vejo sinceridade nela em querer me servir. Ela não é convertida, apesar de ser membro dessa igreja, uma igreja que está longe de mim, e nunca ensinará a essa jovem o caminho. Eu preguei para essa jovem e ela chorou, e Deus usou a minha boca pedindo para ela renunciar. Essa jovem morreu uma semana depois que renunciou aos prazeres. E porque ela morreu ainda jovem, depois que Deus me usou para falar com ela, essa moça não iria permanecer firme, e Deus resolveu tomá-la para si. Ele me usou para falar com ela. Quando a moça se arrependeu e decidiu renunciar, Deus a levou para não se corromper. Essa jovem foi fruto de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos, e orou a Deus pedindo uma criança, e engravidou por um milagre. Os médicos tinham falado que a mãe dela não podia engravidar, e quando a menina nasceu,
A sua mãe a criou na igreja, mas ela resolveu congregar em uma igreja moderna, e a sua mãe intercedeu por sua alma para ela não se perder. A sua mãe dizia: Jesus, ela é sua, é o fruto do seu milagre, não deixe ela se perder, ela não pertence ao diabo, salve ela. Essa mãe entrou em guerra pela alma da sua filha e foram anos de oração, até Deus me usar para ganhar a jovem. A luta dessa mãe terminou quando a filha faleceu, e Deus, quando quer salvar, nenhuma igreja imunda pode proibir, apesar dessas igrejas trabalharem mais para a condenação do que para a salvação. A falsa doutrina coloca as pessoas no caminho largo que leva ao inferno, mas não podemos limitar o poder de Deus, e a oração de um justo entra em combate por almas. Quando Deus quer salvar, Ele tem os seus meios. Ele não olha para a placa de igreja. Pode ser a pior congregação do mundo, nada para Deus é impossível. As suas mãos não estão encolhidas que não possa salvar. Ele honra as nossas intercessões. Quando Deus me salvou, eu estava dentro da casa de bruxaria, não estava na igreja. A casa de bruxaria é o pior lugar para Deus entrar. Ali está toda a podridão, idolatria e abominações. Quando Deus quer salvar, Ele tira a pessoa do abismo mais profundo. Ele tira a pessoa de uma lama podre. Ele não habita nesses lugares, porque ferem em suas narinas e ofendem a sua santidade. Mas nada impede que a sua mão arranque uma alma presa desse lugar. Ele entra em qualquer casa de feitiçaria no meio das abominações, e pega pela mão, e traz ao seu redil. A sua santidade não pode ser manchada pela podridão espiritual de uma casa de demônio. Isso é o amor de Deus que faz entrar em lugar que abomina. Ele faz isso quando a alma presa clama por socorro, ou pela oração de um justo que clama pela vida da alma que está necessitada de um livramento. Os que se consideram muito santo aos seus olhos, não vê essa possibilidade de salvação. Eles pensam que podem sondar a mente de Deus, e condenam uma congregação inteira. Eles não sabem dos planos de Deus para a salvação, e quando veem um testemunho desse, se escandalizam. A igreja de hoje, não foi só a modernidade que entrou, a hipocrisia também entrou nos corações de muitos. A hipocrisia é pecado, e foi o mal que Jesus mais repreendeu. O tanto de líderes hipócritas que vem se levantando nos dias de hoje, são multidões. São pastores soberbos que não aceitam a correção dos pequenos, homens cheios de egos que não aceitam que Deus possa usar outras pessoas. Só eles estão certos em seus pontos de vistas. Todas as igrejas sérias de outros pastores que não são deles, eles consideram como erradas. Só eles que são homens de Deus e têm a verdade, mas ninguém. Eles usam as suas teologias humanas para confrontarem as experiências dos servos de Deus. Quando eu estava na bruxaria, os demônios diziam que iriam colocar lepras nas almas de muitos pastores. Eu perguntei o que era lepra espiritual, e um dos demônios me disse: é a hipocrisia. E hoje esse pecado se multiplicou, e está levando muitos para o inferno. Fica a dica: nenhum leproso entrará no arraial de Deus. Cuidado com a língua, daquilo que falam. A língua também é leprosa. João Batista chamou esse povo de raça de víboras. Esses eram os crentes da época de Jesus. Irei falar do significado das trevas e da luz quando estava no ocultismo. Muitas coisas que foram reveladas sobre a destruição da igreja. Eu ainda era uma bruxa. Quando eu olhava para as minhas companheiras bruxas, eu via trevas em seus rostos. E quando olhava para os servos de Deus, eu só via luz e um rosto brilhoso. Eu recebi visão espiritual no ocultismo, e dentro do mundo da magia, eu aprendi o que é a luz e o que são as trevas. E dentro da bruxaria, eu já identificava uma igreja falsa. Eu sabia quem era um crente verdadeiro através da luz. Eu entrei em várias igrejas que se corromperam, e não vi a luz em ninguém. Os rostos eram de pessoas oprimidas. As pregações ficaram mais psicológicas do que santas. Os ensinos são mais filosóficos do que espirituais.
Os crentes não conseguem mais diferenciar esses ensinos. As bruxas sabem diferenciar o falso do verdadeiro. O pecado entrou sem as igrejas perceberem e cegou a todos. A cegueira impede que um testemunho como esse venha despertar. E quem tem apego à placa de igreja, não dará crédito a testemunho de pessoas de outros ministérios. A cegueira cegou o entendimento das pessoas para não compreenderem testemunhos como esse. A cegueira dos ouvidos irá ouvir para criticar. A cegueira do coração duro não irá se converter. A cegueira da fé não irá crer. Só quem tem o Espírito de Deus, entende esse testemunho. O religioso defensor de placa não irá entender. Se tivesse o Espírito de Deus, saberia que a crítica não agrada a Deus. Se você da igreja que me ouve, acha que tudo o que falo é loucura pensando que tudo está normal, a cegueira está nos seus olhos. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está distante da igreja. O Espírito Santo sempre irá revelar as coisas que não agrada a Deus. Se na igreja tem algo errado e ele não revelou, significa que o Espírito de Deus está longe. A igreja tem que se humilhar e se arrepender, para que o Espírito Santo retorne. Enquanto a igreja não recebe mais a revelação de Deus, os maçons e feiticeiros recebem a revelação do diabo. Quando eu era bruxa, os demônios revelavam tudo a mim. Até o verdadeiro evangelho eles revelaram às bruxas e ainda disseram: essa palavra é perigosa, ela liberta, salva, condena, e seremos julgados por ela, até nós mesmos. Essa palavra é perigosa para os nossos projetos malignos. Essa é a verdadeira causa que estamos criando doutrinas para enfraquecer essa verdade. E só assim a palavra perde o poder quando o evangelho é corrompido. Igreja, a batalha espiritual existe, e muitos não crê. Os politicamente corretos e estudiosos de livros feitos por homens, eles chamam essas experiências de heresias porque não está ligado com os seus ensinos. Nenhuma experiência dessas irá estar em livros teológicos, livros que nem eles sabem se estão corretos. Quem nunca teve experiências espirituais com Deus, acredita em livros que condenam elas, nunca irão saber o que é uma experiência, e pensam que estão em posição de criticar aquilo que não conhecem e nunca experimentaram. Esses nunca viram um demônio e nem sabem como eles agem. Uma ex-bruxa que andou, conviveu e serviu aos espíritos malignos e sabe muito bem dos seus planos, e mesmo assim é criticada e zombada por aqueles que não sabem o que é isso. Homens letrados que só conhecem anjos e demônios em livros, nunca viram nada para questionarem os que viram em visões, nem sabem o que é o inferno, apenas leram na Bíblia mas nunca tiveram essa experiência, nem sabem o que é o céu, nunca experimentaram o prazer de estar ali, e mesmo assim, querem saber muito mais do céu do que aqueles que pisaram e caminharam nas ruas de ouro. Esses nem sabem das dimensões de andar no inferno e no céu, e querem saber o que não sabem. Deus revela para alguns as coisas do céu e inferno, e aqueles que não recebem essas revelações, querem debater e provar que são mais sábios e que entendem mais do que aqueles que receberam as revelações. E esses supostos sábios, por não encontrarem as revelações na Bíblia ou em seus livros de teologia, eles dizem que é heresia. Eles não sabem, por mais que estudem, não saberão de tudo o que querem saber de Deus e as coisas do mundo espiritual. Nós, seres humanos, somos limitados. O nosso mundo é limitado em horas. A noite e o dia têm um limite de hora. O mundo espiritual não é limitado, não tem horas. Tudo é eterno. Os espíritos desse mundo não dormem, não envelhecem, e séculos se passam, e eles não se cansam e continuam a existir. O mundo espiritual é infinito, e tem muito mais coisas a revelar do que esse planeta. O nosso planeta, perto da imensidão do mundo espiritual, se torna uma formiga. Muitas coisas da imensidão do mundo espiritual não estão na Bíblia. Um livro pequeno igual à Bíblia não pode conter todas as coisas desse mundo invisível. O mundo espiritual é tão complexo, que se fosse fazer uma Bíblia falando de todas essas coisas, teria que existir bilhões de Bíblias para falar apenas de 1/3 dessas coisas, porque é um mundo infinito. Tudo que é espírito é eterno, e tudo o que é eterno não tem fim. Por isso que Deus fala no livro de Jeremias, que aqueles que oram e buscam, Ele irá responder e revelar sobre coisas grandes que ninguém sabe. Deus só irá revelar o que não está na Bíblia. Se já está na Bíblia, Deus não irá revelar.
É só ler. Tem coisas ocultas que Deus irá revelar aos homens e mulheres que fazem a sua vontade. Os críticos dizem: o que Deus revelou já está na Bíblia. Não irá revelar mais nada. Enganam-se, porque a Bíblia é apenas um livro limitado de 66 livros que não contém toda a revelação do mundo espiritual. Esses homens letrados vão dizer que é mentira, e ainda irão dizer que foi o diabo quem revelou, se não está na Bíblia. Eles falam que foi o diabo caindo na blasfêmia, chamando os homens de Deus que recebem as revelações de servos do diabo, e dizer essas coisas é um perigo, atribuindo as experiências de Deus ao diabo. Falar que as revelações que Deus entrega aos seus filhos para despertamento, dizendo que foi o diabo que entregou, isso irá trazer consequências no mundo espiritual. Muitos irão perder as suas salvações por blasfêmias, e não terão mais perdão nem nesse mundo e nem no outro. No meio evangélico, está cheio de crentes tocando nas revelações de Deus, ainda gravam vídeos e enviam para o YouTube, além de tocarem nas coisas de Deus, estão incentivando as pessoas a tocarem também, querem convencer as pessoas a pensarem como eles. Esses homens blasfemam contra o Espírito Santo, e ainda fazem milhões de pessoas blasfemarem também. Se for aqueles crentes que não vigiam e fracos na fé, irão blasfemar, e assim todos irão para o inferno. Quem fez o vídeo de blasfêmia, e os que seguem e caíram na mesma armadilha, o meu testemunho vai despertar muita gente e salvar almas. Esse testemunho irá condenar muitos também, principalmente os que dão ouvidos aos blasfemadores e entram para o clube dos críticos. Não estou colocando temor em ninguém, apenas estou falando uma realidade que já existe. Não estou implorando para crer nesse testemunho. Quem ouve, é livre para crer ou não, e se quiserem blasfemar também são livres. O resultado dos seus atos irá vir quando morrer. A colheita de tudo que se plantou irá colher na eternidade, seja boa ou seja má. No mundo da bruxaria, nem as bruxas mais fortes falavam mal das suas companheiras. Quando eu era uma bruxa, a gente não tocava nas outras porque as consequências viriam. Tinha bruxa que os demônios precisavam para realizar as obras malignas e enganar, e quando uma bruxa tocava em uma bruxa especial tentando matá-la, o demônio que escolheu essa bruxa lançava maldições na outra bruxa. Quando uma bruxa é importante no reino das trevas, os demônios não a deixam morrer, antes de a usarem para realizar as suas obras. Quando uma bruxa menos importante tenta matar a outra por inveja, e essa bruxa é maior no reino das trevas, a bruxa menor fica com uma doença muito grave, e até morre por não ser tão importante assim. Os demônios a descartam e ainda levam a sua alma. No mundo espiritual, existem leis também, e as leis no mundo espiritual são mais rígidas do que as leis dos homens da terra. Não há ninguém que possa fazer algo que quebre uma lei espiritual e fique impune. Essas leis espirituais estão tanto do lado do bem quanto do mal. Tanto a igreja quanto o mundo do ocultismo têm leis espirituais. A filosofia das bruxas era de não tocar em nenhuma autoridade espiritual. Não importava se essa autoridade era evangélica, maçônica, feitiçaria ou de outra religião. Essa filosofia veio depois que as bruxas se infiltraram nas igrejas para enganarem. Muitas faleceram por serem atrevidas atacando as igrejas santas. Outras ficaram enfermas com doenças incuráveis, por perseguirem as igrejas na época. A bruxa líder ficou paralítica por ter desafiado uma igreja ungida. De todas as bruxas do meu tempo, ela foi a única que não morreu, e ficou paralítica para não praticar mais o mal. Ela se converteu 5 anos depois de sua paralisia. Deus já sabia que ela seria salva, e não permitiu que morresse. Mas todas as suas alunas faleceram. E quem matou essas bruxas que mexeram com os ungidos? Deus deu ordem para os próprios demônios que trabalharam para elas. Deus mandou esses demônios da feitiçaria ceifarem as suas vidas. A bruxa-chefe que ficou paralítica, ela disse que um dos demônios que trabalhava para ela tentou lhe matar com uma lança, e ela tentou controlá-lo através da magia pensando que era poderosa. Ela tentou neutralizá-lo, mas esse demônio não obedeceu, e com a sua lança tentou matá-la, e Deus permitiu que ela recebesse o ferimento desse demônio e não morresse. Ela falou dessa experiência, e depois de alguns anos ela compreendeu que Deus a livrou da morte.
e os demônios que trabalharam com ela ameaçaram-na de morte se ela se convertesse. Ela na cadeira de rodas ficou com medo, e 5 anos depois, ela teve coragem de aceitar a Jesus perdendo o medo dos demônios. Depois ela foi embora com os seus filhos e nunca mais a vi. Não sei se Deus a levantou da cadeira de rodas para fazer a obra. Depois que as bruxas começaram a colher os castigos que faziam ao tentarem destruir as igrejas de Deus, as outras bruxas da convenção entraram em contato com os demônios, e eles orientaram as bruxas para terem mais cautela, porque eles precisavam dos trabalhos delas. As bruxas tinham que estar vivas para serem úteis ao reino das trevas. As bruxas, depois que perderam as suas companheiras, começaram a entender sobre as autoridades espirituais. Sabiam que no mundo espiritual tinha limites. Elas passaram a atacar as igrejas quando os demônios diziam que podiam, porque eles mesmos teriam que ter permissão de Deus de qual igreja atacar. E quando Deus queria provar uma igreja, ele permitia os demônios tocar e mandar as suas servas, as bruxas, depois que viram suas companheiras morrerem ao tocarem nos ungidos, se tornaram mais vigilantes do que os crentes. As bruxas intensificaram as suas atividades no ano de 2000, quando o Evangelho Santo começou a entrar em extinção. Antes desse ano, as igrejas ainda eram puras por pregarem a verdade, o que causou temor nas bruxas. Hoje em dia, as bruxas não precisam perseguir o povo de Deus, porque os próprios crentes perseguem os ungidos muito mais do que as bruxas. Eles fazem o antigo papel delas, e assim como as bruxas foram punidas pelas leis espirituais, morrendo muitas delas, a mesma coisa são os crentes que ficam perseguindo os servos de Deus. Tocar em uma pessoa ungida já não é boa coisa, mas tocar nas revelações santas é muito pior. Eu estou encerrando essa parte do vídeo para dar continuação em outro vídeo.